Sempre que eu vou falar sobre prosperidade e qualquer outro tema, o tema da autoestima surge com muita frequência. Muitas pessoas perguntam sobre questões ligadas à autoestima. E a autoestima ela realmente interfere muito na prosperidade, de uma forma muito direta. Quanto melhor a sua autoestima, melhor a tendência da sua vida ir bem em várias áreas, nos relacionamentos, e também na questão da prosperidade financeira, na vida profissional. E quanto mais baixa a sua autoestima, piores são os reflexos em todas as áreas da sua vida, inclusive também, pode ser na questão da prosperidade. E a nossa autoestima ela é afetada por diversas situações que a gente vive desde a infância. E como é que a nossa autoestima é afetada? São várias coisas que podem mexer com a nossa autoestima. Então, sentimentos de rejeição, situações do passado que você viveu, rejeição, desde a sua infância. É mais na infância que vai se formando. Na idade adulta, a nossa autoestima também é afetada, mas se ela já foi bem preparada na infância, você sofre menos na vida adulta. E rejeição pode acontecer de muitas maneiras. Rejeição pode acontecer quando você recebe uma crítica de alguém. A rejeição pode acontecer quando você é comparado negativamente a outra pessoa. Então, o pai ou a mãe compara você com seus irmãos de forma negativa. E quando o pai e a mãe fazem isso, eles querem, na verdade, no fundo, eles querem incentivar você a ser melhor ou a ser igual àquela outra criança que é a referência. Mas o que eles fazem, no final das contas, é passar uma mensagem para você dizendo que você não é bom o suficiente. E a interpretação da criança é essa: eu não sou boa o suficiente, eu não mereço ser amada o suficiente, tem alguma coisa de errado comigo. Então, críticas, comparações negativas, seja igual ao filho do Joãozinho, que é tão estudioso ele. Seu irmão é tão bom nisso, por que você não faz isso também? E aí a criança vai desenvolvendo essa sensação de não ser boa o suficiente, que dá origem também ao sentimento de não merecimento. Eu não mereço coisas boas, eu não mereço ter um bom relacionamento, eu não mereço ter uma vida financeira também confortável. A rejeição pode acontecer também de uma forma mais intensa, através de surra que a criança leva, o bullying também que ela vai sofrer, que ela pode sofrer na infância, na escola. Aliás, o bullying é um problema totalmente ligado à questão da autoestima. A criança que sofre o bullying normalmente provavelmente já tem uma autoestima um pouco mais frágil e ela não sabe se defender, não sabe, até pela falta mesmo da maturidade emocional, não sabe se defender e procurar ajuda para resolver aquele problema. E a criança que pratica o bullying está querendo se autoafirmar também. E talvez tenha, e provavelmente tem problemas de autoestima, está faltando em casa afirmação, elogio, reconhecimento, e ela vai fazer, vai buscar essa autoafirmação, rebaixando outras crianças. Então faz parte do processo de amadurecimento da criança, mas também, quanto melhor for a autoestima dessa criança, menos ela vai tender a fazer isso na escola. E aí deixa marcas profundas. Já recebi e-mail de pessoas que falavam em pensar em suicídio porque sofreram bullying na infância. E até hoje guardam memórias e sequelas das situações que passaram na infância. Então, tem que fazer EFT para liberar essa carga emocional. A rejeição pode acontecer também quando a criança não é criada pelos pais. Seja porque ela foi dada para adoção, seja porque a mãe, de repente, não pôde criar e teve o filho muito jovem, e aí teve que deixar com a mãe ou com os avós. E por mais que essa criança receba amor dos pais substitutos, às vezes fica um sentimento, em muitos casos, de que tem algo de errado com ela. É como se tivesse um pensamento lá no inconsciente dela que diz assim: se nem meu pai e minha mãe quiseram ficar comigo, e eles eram as pessoas que deveriam me amar de forma incondicional, tem alguma coisa de errado comigo. Mesmo que racionalmente ela saiba que a mãe tinha algum problema e que foi melhor ter acontecido assim, mesmo quando ela tem essa consciência, ainda assim podem haver reflexos intensos na autoestima. Uma vez eu atendi uma moça, ela era enfermeira, ela foi adotada pela família,
Ela era filha da empregada, e a empregada, quando teve a criança, deixou para a família cuidar, e ela nem conheceu a mãe. Então, ela recém-nascida ficou na família e não conheceu a mãe. Ela tinha sérios problemas de relacionamento. Não conseguia, né, arranjar um namorado, se relacionar por bastante tempo. Sempre acontecia alguma coisa e dava errado. E quando eu fui fazer o atendimento com ela, e a gente foi investigando as emoções que ela carregava, né, eu já sabia que ela tinha sido adotada, e eu perguntei se a família dela, que adotou, se era uma família que dava atenção, que dava carinho. Ela falou que sim. Eles me tratam exatamente como se fosse uma filha biológica, exatamente igual, não tem distinção. Eu sinto realmente que eles dão amor, que eles me amam. Mas aí, quando a gente começou a fazer EFT, surgiu um sentimento de rejeição que diz exatamente isso. Por que que minha mãe não quis ficar comigo? E ela nem conhecia a mãe. Não sabe nem quem é. Nunca viu, acho que nem em foto. E nós fizemos EFT para trabalhar essa emoção que surgiu. É como se ela se visse bem pequenininha, e a mãe indo embora, e a minha mãe não quis ficar comigo. Então, a criança, ela faz esse tipo de interpretação. E quando a gente cresce, parece que isso não tem lógica, mas isso não faz sentido. Não faz sentido, talvez, para o adulto, para quem é mais racional, já tem uma maturidade. Mas, emocionalmente, faz sentido e fica marcado na sua emoção. Então, quando você cresce, aquilo está afetando a sua autoestima, de alguma forma. As crianças fazem interpretações equivocadas de várias situações. Muitas vezes também elas assumem culpa que elas não têm. Isso também pode prejudicar a autoestima de uma forma bem intensa. Às vezes a criança se sente culpada porque os pais estão brigando e se separando. E muitas vezes os pais brigam por causa da criança, né? Cria conflito, o que é que tem que fazer, as tarefas de cada um. E a criança acha que ela é responsável por aquilo. E ela carrega um sentimento de culpa. E quem carrega culpa, automaticamente baixa a autoestima, deixa de se sentir merecedor e vai buscar processos inconscientes de autopunição. Se eu me sinto culpado, eu vou me punir de alguma forma. E essa autopunição pode acontecer de diversas maneiras, não se relacionando bem com as pessoas, não tendo prosperidade, criando até doenças físicas no corpo. Teve um caso de uma moça que eu atendi em Curitiba, que ela, quando ela bem pequenininha, tinha 5 anos, ou 4 ou 5 anos, alguma coisa assim, ela teve um irmãozinho recém-nascido, e essa criança, esse irmãozinho já nasceu com uma doença, com um problema, uma saúde frágil, e ela estava em casa, né, e o irmãozinho estava lá num quarto, e ela foi olhar, ela foi fazer uma visita para o irmãozinho, abriu a porta do quarto, e lá em Curitiba é frio, né, tem a temperatura lá é bem fria e estava ventando. E quando ela abriu a porta, a mãe gritou: não abra a porta, fecha a porta, porque o seu irmão está doente, ele não pode levar frio e pegar vento. E aí, coincidentemente, alguns dias depois, a criança morreu, esse menino morreu. Então, o que foi que essa menina interpretou? Eu matei o meu irmão, a culpa é minha. E a criança não sabe expressar isso. Ela fica ali sentindo culpada, deprimida, triste, chorando, e ninguém sabe. E ninguém entende o que é aquilo, ela não sabe expressar. Então ela carregou essa culpa a vida inteira. E claro que racionalmente, quando a pessoa cresce, não tem sentido aquilo, racional. Mas emocionalmente ficou lá marcado. E quando a gente fez a EFT para isso, teve muito choro. Uma mulher já de 40 e muitos anos. E a pessoa tende, às vezes, a não prestar atenção, porque é tão irracional, né? Eu sei que eu não matei meu irmão, mas a emoção está lá. Então, procura sempre ouvir a voz da sua emoção e não da lógica, do racional que está falando para você. E sim, a sua emoção. Por menos que ela faça sentido para você, procura ouvir aquela vozinha emocional que está ali atrás. Seja dizendo que mensagem for, mas procura ouvir e se apega menos ao intelecto, ao racional. Então, criança assume responsabilidade por coisas que elas não têm responsabilidade, e baixa autoestima, rejeição, abandono também causa sentimento de rejeição, e o abandono é a criança que foi adotada, ou a criança que não tem atenção o suficiente em casa.
Às vezes tem a presença física do pai, às vezes não tem a presença física, né? O pai trabalha muito, a mãe também, não tem como dar atenção, mas às vezes tem a presença física, mas não tem reconhecimento, atenção, elogio suficiente. Como é que a criança aprende a se amar? Como é que ela aprende a formar a autoestima dela? Ouvindo elogio, reconhecimento, recebendo afeto e carinho dos pais, né? Dos adultos mais próximos. É assim que ela vai formando a autoestima dela. É assim que ela vai aprendendo aos pouquinhos a se amar. É como se ela fosse construindo isso internamente. Quando ela nasce, é como se ela precisasse que todo o amor viesse de fora, mas se ela viver num ambiente saudável, familiar, e receber muita atenção, muito carinho, aos pouquinhos ela vai construindo esse amor próprio, e aí quando ela se torna adulta, teoricamente ela não precisaria mais receber amor de fora para se sentir bem com ela mesma. Mas o que acontece é que a maioria, né, 99% das pessoas, não recebe atenção e reconhecimento suficiente durante a sua formação, durante a infância. E aí a pessoa cresce com carências emocionais. E essas carências se refletem na autoestima baixa. E a pessoa vai buscar essa complementação nas outras pessoas. Então eu preciso que as pessoas me amem, eu preciso de um relacionamento para ser feliz. E é bom ter relacionamento, mas precisar de um relacionamento para ser feliz é que não é bom. Ter relacionamento complementa a vida, mas não deveria ser a razão da felicidade de alguém. E, sempre, né, e parece que para ser feliz tem que ter um relacionamento. Se você não está, é porque tem alguma coisa de errado e você está... nunca vai ser completo na vida, né? Falta a metade, a sua alma gêmea, a sua metade. Você não é incompleto, você é um ser completo. Você pode sim se relacionar para ter um algo mais na sua vida, mas todo mundo é um ser completo. Se você desenvolver a sua autoestima, você passa a se amar de forma o suficiente para que você não precise, não necessite emocionalmente de outras pessoas. E quando você chega nesse nível, aí é que o engraçado é que você consegue se relacionar muito melhor com as outras pessoas. Quando não existe dependência emocional, os relacionamentos se tornam muito melhores. E você provavelmente vai conseguir construir um relacionamento duradouro e cheio de paz, cheio de harmonia. Então observe que esse tema da autoestima ele é muito amplo, muito profundo. Cada um de vocês guarda aí no histórico emocional culpas, sentimento de abandono, rejeição, críticas. Por mais que vocês tenham tido pais amorosos, mas sempre ficou uma outra situação. E outros realmente têm consciência de que tiveram um passado mais complicado e não receberam isso mesmo. Mas tem solução, a gente não é escravo desse passado. Talvez uns anos atrás, quando não existiam essas técnicas que hoje estão surgindo cada vez mais, a gente fosse sim e tinha que passar o resto da vida com a autoestima baixa. Hoje a gente tem como ir buscar essas emoções que a gente carregou e limpar. E EFT é um processo muito eficiente para que você possa elevar a sua autoestima. Então, abandono, rejeição, culpa. E tudo isso vai levando a pessoa a ter, por exemplo, dificuldade de dizer não. Por que as pessoas têm dificuldade em dizer não? Falar alguma coisa que ela não quer, dar um limite para alguém, porque ela tem necessidade de agradar as pessoas. Ela quer ser reconhecida e quer ser aprovada por todo mundo. E se eu digo não, eu corro um risco da pessoa ficar com raiva de mim e de eu me sentir rejeitado. Então, para fugir dessa rejeição, eu começo a fazer coisas que eu não quero fazer. Eu começo a ficar insatisfeito comigo mesmo para não deixar outra pessoa insatisfeita. Porque eu sei lidar com a minha insatisfação interna, mas eu não sei lidar quando o outro fica insatisfeito comigo. Então, eu não suporto ver esse sentimento, porque isso me remete às minhas carências lá na infância. E eu tento sempre ser bonzinho e fazer tudo para todo mundo. E o que acaba acontecendo com pessoas que agem assim, né, o que elas querem é receber reconhecimento, respeito, admiração e atenção. E vai acontecendo justamente o contrário. Exatamente por elas agirem dessa forma, elas vão atraindo cada vez mais situações de desrespeito e pessoas que se aproveitam, pessoas que sugam, e ela não consegue entender o porquê. E ela vai ficando com a raiva interna dela mesma, por se permitir colocar em situações desse tipo, e também
fica com raiva das pessoas que ela acusa, seja consciente ou inconscientemente, como abusadores, porque ela não consegue colocar os limites. E o mais interessante é que uma mesma pessoa, ela pode ser maravilhosa no tratamento com algumas pessoas que têm uma boa autoestima, e ela pode simplesmente virar um abusador quando aquela pessoa ali tem autoestima baixa. Então, a mesma pessoa, ela é maravilhosa, ela trata você bem, mas com aquela pessoa que tem autoestima baixa, o comportamento dela muda, porque aquela pessoa permite e atrai aquilo. Parece que ela atrai o pior de cada ser humano que está ali em volta dela. Então, a solução não é ficar reclamando das pessoas. A solução não é achar que as pessoas deveriam mudar e ser mais boazinhas e mais legais. A solução é você melhorar a sua autoestima para que você consiga dizer não para as pessoas e se posicionar. E quando você diz isso, as pessoas começam a respeitar você. Tem gente que sempre é esquecido na hora de ser chamado para fazer uma coisa legal, mas sempre é lembrado na hora que as pessoas precisam para fazer, por exemplo, uma mudança, né? Para fazer uma mudança, todo mundo lembra de mim, mas quando é para fazer uma coisa legal, para me chamar para uma festa, para uma viagem, para alguma coisa assim, as pessoas esquecem de mim. Por quê? Provavelmente porque você é uma pessoa muito solícita, que não dá limite, e você se esquece de você. Você não se coloca em primeiro lugar. Então as pessoas também não vão colocar você em primeiro lugar. É uma frase que o Gasparetto fala, que eu concordo, né? O mundo lhe trata como você se trata. Então observe como é que o mundo tem tratado você, como é que as pessoas têm tratado você. Isso vai dizer muito a respeito da sua autoestima. Se você está atraindo muitas situações de desrespeito, de pessoas que, por uma razão ou por outra, fazem algo que você não gosta, e você está sempre chateado e magoado, tem alguma coisa na sua autoestima que está levando você a atrair aquele tipo de situação. Tem alguma coisa na sua autoestima que você precisa resolver para que isso deixe de se repetir na sua vida. Repetição de situações é um indício muito claro de que tem algo emocional em você que faz aquilo se repetir. Então, tem mulheres que, por exemplo, repetidamente se relacionam com homens abusivos, com um homem que é agressivo. Termina um relacionamento com um homem agressivo, aí começa um outro relacionamento, outro homem agressivo. Termina um relacionamento com uma pessoa que bebe, quando começa um novo relacionamento, o cara não bebia, mas aí ele começou a beber durante o relacionamento. E parece coincidência, né? E parece meu Deus, como ela tem azar. Mas o seu inconsciente leva você a buscar esse tipo de pessoa, esse tipo de relacionamento, sem você perceber. É como se ele farejasse inconscientemente que aquela pessoa ali, ela não bebe, mas ela vai começar a beber, e já. E aí eu começo a me relacionar com ela. Então parece uma coisa meio estranha, mas é assim que acontece. E por que essa mulher... Eu estou falando mulher, mas pode ser homem também, né? Então, tem homens também que se relacionam com mulheres que trazem muito sofrimento. Também pode acontecer. E é como se ela quisesse, por não gostar dela mesma, é como se ela quisesse sofrer. Isso de forma inconsciente. Se você perguntar para a pessoa, se você quer sofrer, a pessoa vai dizer não. Óbvio que eu não quero sofrer, eu quero ser feliz, eu quero construir um relacionamento com uma pessoa boa, eu quero ter um relacionamento harmonioso. Mas inconscientemente ela quer sofrer. Então essa baixa autoestima gera essa energia dentro dela, gera essa sombra, e essa sombra e não é ela que quer sofrer, é a sombra que está ali dentro dela. A rejeição que ela carrega quer sentir mais rejeição, o abandono que ela sente quer sentir mais abandono. Então ela vai buscar pessoas que vão proporcionar exatamente isso para ela. O que é que vai acontecer quando ela se relacionar, quando ela encontrar um homem saudável que queira se relacionar com ela? Ela vai dizer que não vai ter química, né? Ele é bom, mas é só para ser meu amigo. Com ele é tão legal, mas não dá. Ela só gosta daquele que faz ela sofrer. Então isso não é coincidência, isso não acontece por acaso.
tem razões para isso, é a busca inconsciente por sofrimento. E tudo isso, no final das contas, pode também se refletir lá no seu trabalho, na sua profissão e atrapalhar a sua prosperidade financeira. Está tudo interrelacionado. Não tem nada solto dentro do ser humano. Cada coisa, uma se conecta com a outra. Culpa de situações que você carrega do passado também prejudicam muito a autoestima e levam a processos inconscientes de autossabotagem. Culpa por alguma coisa que você fez, culpa por alguma coisa que você deixou de fazer, algum arrependimento de alguma oportunidade que você deixou para trás. A culpa tem uma energia muito parecida com o arrependimento, né? Bem semelhante. Então, aquela chance que eu perdi quando eu era jovem, que eu não pude viver aquele relacionamento. Aquela culpa porque eu não pude aproveitar uma chance profissional que eu tive, não sei quando. E aí, esse sentimento, quando fica guardado no passado, você está preso a essa situação e aquilo vai gerar mecanismo inconsciente de autossabotagem, porque quem se sente culpado vai dar um jeito de se punir e se sabotar. Acontece de forma automática. Então, liberar culpa é extremamente importante para que você possa melhorar a sua autoestima. O pessoal, quando começa a fazer curso de autoconhecimento, começa a ver quanta bobagem fez com os filhos. Começa a ver quanta coisa os pais fizeram, mas também começa a ver, ele falou isso agora e eu comparei o meu filho com o irmão dele, eu fiz isso, isso e isso. E aí o que é que começa a surgir? Culpa. E autoconhecimento não é para a gente se sentir culpado, é para entender o que aconteceu, trazer para a consciência e ajudar a eliminar os sentimentos negativos que a gente carrega. Então, embora você seja responsável por essa mudança, você agiu de forma inconsciente na época. Hoje você é responsável por mudar isso. A responsabilidade é sua. Mas o que você fez no passado, ou o que você faz hoje, até hoje em dia, mesmo você sabendo, muitas vezes eu sei, mas eu continuo agindo errado. Tem coisa que eu sei que eu não deveria fazer e de vez em quando eu vou lá e faço. Será que só sou eu ou será que vocês fazem também, né? Sabendo que não deveria fazer? Eu acho que todo mundo faz. Então, o sentimento da culpa não ajuda você a crescer. Ele baixa a sua autoestima, ele faz você cometer mais erros. Então, uma das crenças que faz a pessoa manter a culpa é justamente o sentimento de que a culpa vai me ajudar, de alguma forma, a não fazer mais aquilo ou a ser um ser humano melhor. Só que ela baixa a sua autoestima e quando você está com a autoestima mais baixa, você tende a se prejudicar. E quando você se prejudica, você também faz as pessoas ao seu redor sofrer de alguma forma. Você pode causar uma doença em você mesmo, você pode não ter prosperidade, você pode criar um relacionamento conflituoso com a sua família, e isso vai fazer as pessoas sofrerem ao seu redor. Então, você precisa tomar consciência disso. E se surgir culpa porque você foi de uma forma ou de outra com seu filho, ou porque você não conseguiu mudar ainda, faz EFT para isso. No evento passado, teve uma pessoa que me procurou, no intervalo, assim, desesperada, mas eu descobri que eu errei tanto com a minha filha e com os meus filhos, que agora, como é que eu faço para me libertar dessa culpa? Procura esses eventos que você sente culpa e faz o trabalho emocional para limpar. Se você não fizer, aquilo vai ficar preso em você e vai prejudicar ainda mais você e a seus filhos. Quando a gente tem culpa, uma das coisas que, ainda mais com relação aos filhos, o que vai acontecer muitas vezes é não conseguir se posicionar no relacionamento, não conseguir dar limite para os filhos. E isso é muito prejudicial. A pessoa tenta compensar a culpa fazendo o que ela não deveria fazer, não dizendo não na hora que deveria dizer, achando que isso vai compensar o relacionamento. E aí você também desestrutura a criança, porque ela precisa saber os limites na hora certa. Isso também é saudável para o amadurecimento dela. A criança respeita mais quem dá limite, quem dá, ao mesmo tempo, atenção, reconhecimento, carinho e limite na hora certa. É fácil fazer isso? Tem um manual para isso? Não tem, mas a gente vai entendendo e aprendendo. Superproteção é outra coisa que baixa muito a autoestima. Essa foi uma pergunta que chegou para mim também por e-mail. André, será que essa coisa dos pais fazerem tudo para os filhos, isso interfere na autoestima? Sim. Todo ser humano precisa passar pelos desafios da vida para crescer,
amadurecer e para se sentir capaz de realizar o que ele tem que realizar. Então, os animais, como eles estão super conectados com a natureza, eles deixam os filhotes passarem pelas dificuldades que eles têm que passar. Né? Tem um passarinho que empurra, a mãe empurra o filho do ninho para ele voar. Ele tem que voar. Chegou uma idade lá, meu querido, agora você vai ter que bater asa e voar, não tem jeito. E ele voa. E ele vai lá e voa. O filhote, quando ele está amadurecendo, né, ele começa a mamar e tal, e tem uma hora que ele não quer mais, ele quer explorar o território, e a mãe protege de longe, mas ela vai soltando cada vez mais, então sabiamente ela vai deixando que aquele filho se desenvolva, e que ele amadureça, e que ele consiga aprender com os desafios. Mas o ser humano, muitas vezes, quer fazer tudo pela criança. A gente dá comida para a criança, porque senão ele vai se sujar. Mas aquilo é importante para ele se sujar. Como é que ele vai desenvolver coordenação motora? E tem criança que reage mais a isso. Tem criança que é brabo, né? Você vai tentar dar comida, ele não quer. Mas tem aquele que é mais cordeiro. E ele aceita que você dá. Mas ele é tão bonzinho. E aí ele recebe reforço e elogio porque ele é bonzinho. E aí ele vai sempre se comportar dessa forma para receber mais reconhecimento e elogio. Aí ele cresce inseguro e ninguém sabe o porquê. Mas ele recebeu tanto amor em casa, tanto carinho, tanta atenção. André, eu não me encaixo nesse perfil da baixa autoestima, meu problema deve ser outro, porque eu recebi tudo em casa. Então talvez tenha sido esse o problema. Não deixaram você crescer. A mensagem que o pai e a mãe passam para a criança, quando faz tudo pela criança, é a seguinte: você é incompetente, você não sabe fazer, você é incapaz, você nunca vai aprender, eu tenho que fazer por você. E é essa a mensagem que a criança vai internalizando. E o que acontece muitas vezes quando a criança é super protegida é que ela começa a desrespeitar os pais. E aí o pai e a mãe não conseguem entender por que isso acontece. Mas se eu faço tudo pelo meu filho, por que ele é tão... Por que ele me desrespeita? Porque inconscientemente ele tem raiva de você. Ele tem raiva porque você não deixa ele crescer. Embora ele muitas vezes aceite a sua ajuda e ele não diga, olha, ele não tem essa consciência, né? Deixa eu passar por essa dificuldade porque eu preciso crescer. Ele não fala isso. Então, mas lá no inconsciente dele vai ficando com raiva. Essa pessoa, meu pai e minha mãe não estão me deixando crescer, e vai criando ali um conflito, um sentimento ruim, e isso vai se manifestar no relacionamento em forma de desrespeito. E a pessoa não consegue entender por que isso acontece. Então, dá para a gente ver que a autoestima é muito vasto, né? Mágoa, ressentimento também baixa a sua autoestima. Mágoa do pai, da mãe, sei lá, de quem quer que seja. Raiva de situações que você viveu no passado, né? De pessoas ou de instituições até. Mágoa e ressentimento coloca você no processo automático de vitimização. Toda vez que eu carrego uma mágoa, eu entro automaticamente num processo de vitimização. Eu estou inconscientemente culpando uma pessoa ou uma situação que aconteceu pela minha infelicidade de alguma forma, em algum nível, mesmo que eu não fique falando daquela mágoa o tempo todo. Tem gente que fica falando o tempo inteiro, fala para uma pessoa, fala para outra, e você consegue perceber o padrão da vitimização, mas tem pessoa que não fala, que guarda para dentro de si. E esse guardar está lá no inconsciente dela, rodando um filmezinho daquela situação que ela viveu, que nunca foi resolvido, que até hoje está lá guardado. Então, se você quer assumir 100% a responsabilidade pela sua vida e sair de uma vez por todas do sentimento de vitimização, é preciso também limpar mágoas e ressentimentos que você carrega de quem quer que seja. E não importa se você tem razão ou não para sentir essa mágoa. Mas eu tenho razão, porque a pessoa fez isso. A energia está em você e está prejudicando a sua vida. E não é questão de ter razão. E aí é onde a gente entra também no outro tema, que é o perdão. O perdão significa liberar 100% a raiva, a mágoa, o ressentimento, o ódio, o rancor de alguma situação que você viveu. Eliminar 100% sem deixar nenhum resquício emocional em você. Perdoar não é você concordar com o que aconteceu. É bem diferente. Você pode continuar não concordando com o que a pessoa fez. Você pode continuar percebendo que o que ela fez não foi correto, não foi a melhor atitude do mundo, e ao mesmo tempo você pode sentir um alívio daquela mágoa, e aquela experiência deixa de ser vista como algo
prejudicial e passa a ser visto como uma experiência onde você aprendeu alguma coisa. Olha, aconteceu tal fato, realmente, o cara agiu assim, né? Ele não foi honesto comigo, mas eu aprendi que eu preciso dar o limite na situação na hora certa, e eu não fiz isso naquele momento. Eu aprendi que eu preciso, de repente, escolher melhor as pessoas que andam ao meu lado. Eu prejudiquei muito a minha vida profissional por conta de questões de autoestima, né? Por insegurança. Então, devido a essas emoções e crenças, eu atraí um sócio na época que era uma pessoa bem desequilibrada. E não tinha como ser diferente. E para quem ouvisse as histórias na época, podia achar assim, a culpa é desse sócio. E às vezes eu também achava, né? Começava a contar essa história para mim. Mas eu percebi depois de um tempo que se eu me associei com uma pessoa dessa, e eu passei tanto tempo sendo sócio dele, onde é que está o problema? Está nele ou está em mim? Está em mim. Hoje seria impossível, depois do crescimento que eu tive, me associar com alguém daquele jeito. Não tem como, não encaixa mais. Nos primeiros 15 dias de observação, eu já ia ver esse cara. Provavelmente eu nem ia conhecer uma pessoa naquele nível, e se eu conhecesse, rapidamente eu ia conseguir identificar e não ia mais manter uma sociedade. Mas, como eu era inseguro, como eu não me sentia forte o suficiente para sair e tomar conta da minha vida e fazer as coisas por mim mesmo, sozinho, ou encontrar um outro sócio, então eu fui me mantendo naquela situação, até que um dia eu amadureci e eu vi que aquilo não era mais para mim. Falei, bom, não dá mais para mim, esse caminho não é mais o meu. E depois daquela época eu saí da empresa e comecei a trilhar o meu próprio caminho e comecei a ter sucesso. Mas o sucesso só veio porque houve uma melhora no aspecto emocional e uma melhora também em vários tipos de crenças que eu carregava contrários à prosperidade. Eu acho que difícil que alguém tenha mais crenças limitantes com relação à prosperidade do que eu tinha naquela época. E foi por isso que eu consegui fazer o Mente Próspera. Aquilo não veio à toa, não veio do nada. Aquilo veio de muita experiência própria minha. Era muita coisa contrária à prosperidade. E aí eu queria prosperar, não tinha como fazer sucesso, né? Então fui descobrindo autoestima, crença com relação a dinheiro, sucesso, né, que são muitas, que normalmente são só essas que as pessoas falam quando você lê um livro, ou quando você vai para um evento. As pessoas focam muito em crenças ligadas ao dinheiro, em crenças ligadas ao sucesso. E está certo, tem que trabalhar isso também. Mas não é só isso. Tem que aprofundar mais, tem que trabalhar rejeição, abandono, né? Tem que entender o que é o perdão, tem que trabalhar mágoa, ressentimento, culpa. Tudo isso está conectado. Tudo isso está trazendo problemas e gerando comportamentos sabotadores inconscientemente, sem que você perceba, né? A autossabotagem, na maioria das vezes, acontece de uma forma muito sutil. Então, faz você escolher um sócio que vai dar problema para você. Faz você escolher um namorado ou um marido que vai trazer problema no seu relacionamento, sem que você perceba. E quando você vê as coisas acontecendo na sua frente, você não percebe. E aí você se sabota mais uma vez e permite que aquilo aconteça. Então, outro tema, né? André, explica sobre autossabotagem. O Mente Próspera é um curso que fala como você se libertar da autossabotagem que impede a sua prosperidade. É focado nisso. Do começo ao fim, a gente trabalha emoções, crenças e pensamentos que sabotam a prosperidade. Então veja que os temas são amplos e muito aprofundados. E o Mente Próspera poderia não terminar nunca. Se eu quisesse fazer um módulo por mês, eu conseguiria, talvez, ali escrever alguma coisa sempre. Só que aí ninguém ia fazer o programa, né? Quando a pessoa visse que tivesse 42 módulos, ela ia dizer, nunca vou fazer isso. Então a gente tem que resumir, colocar ali, né, o necessário para que a pessoa consiga fazer o programa.